Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez, né, na nossa aulinha de educação física. Hoje nós iremos fazer a nossa revisão para o simulado, onde nós estamos vendo sobre as modalidades olímpicas, né, que estão presentes nas Olimpíadas e nos Jogos Olímpicos. Nas aulas passadas e na provinha, a gente viu sobre Jogos Olímpicos e Olimpíadas, as características, as diferenças, os conceitos. E agora nós vamos revisar sobre os tipos de esportes que nós estamos estudando, que são modalidades olímpicas. Tá certo? Para a gente começar, primeiro a gente vai ter que relembrar que o esporte, ele possui regras, né? E vários tipos de esporte foram surgindo ao longo dos tempos, né? Desde as primeiras Olimpíadas, em que as primeiras, né, modalidades que surgiram eram modalidades relacionadas à corrida, chegando hoje ao número de 42 modalidades esportivas, tá? São mais ou menos 306 provas e são necessários mais aí de 15 dias para realizar, né? Então, quase um mês aí, na verdade, 15 a 20 dias para realizar as Olimpíadas, né? Então, temos o atletismo, que a gente chama, né, a atividade física de corrida, mas a modalidade esportiva é chamada de atletismo, né, que possui lá suas características, as suas diferenças. Lá nas Olimpíadas, pode ser com ou sem obstáculos, que a gente já viu no estudo anterior, né? Temos mais outras modalidades também, né? Antigamente, as corridas eram chamadas de dromos, na época da Grécia Antiga, né? Eu falei até para vocês que os atletas corriam, às vezes, com as armaduras muito pesadas por uma grande distância, né? A distância enorme também, e às vezes dias e dias correndo até chegar a um único vencedor. Então, às vezes acontecia assim, e falei também que em algumas modalidades, por eles cultuarem o corpo, né? Eles utilizavam pouquíssima roupa para fazer os exercícios, os esportes, né? Mas tem essas características relacionadas à cultura grega, que acreditava em vários deuses e achava que todas as pessoas tinham que se parecer com a imagem que eles tinham dos deuses, né? Então, temos também, né, modalidades de luta como o boxe, né? Lutas de estilo livre, luta greco-romana, e depois surgiu o judô, o taekwondo, o muay thai, o jiu-jitsu, dentro das modalidades olímpicas, né? E diversos outros esportes sendo realizados nas Olimpíadas, tá? Também outra atividade, né, que tinha vários aparelhos que nós já estudamos foram as ginásticas, né? Ginástica artística, ginástica rítmica, ginástica acrobática. Então, tem vários tipos, né? A ginástica de trampolim. Então, existem várias características relacionadas a esse tipo de ginástica, que também é uma modalidade olímpica. Então, nós temos corrida, nós temos lutas, nós temos ginásticas, nós temos também outras modalidades, como natação, esgrima, né? Vários tipos aí de esportes que acontecem nas Olimpíadas. Mas nós estamos enfatizando no momento, prestando bastante atenção nas modalidades de luta, né? Cada tipo de esporte tem as suas características específicas, tá? Não podemos esquecer isso. Então, sobre as artes marciais, né? Nós temos aí a origem das lutas na... Onde? Muito bem, eu ouvi daqui. Na Grécia Antiga, a gente já sabe que a ginástica também surgiu na Grécia Antiga, né? Então, nesse período, né, as lutas eram chamadas de artes marciais, elas eram artes voltadas para a guerra, para o desenvolvimento dos exércitos, para condicionar o corpo, né? E ela sempre esteve presente na vida do homem, né, na sociedade. Lá na pré-história, na época das cavernas, o homem já lutava com outros animais, ele já precisava lutar com outras pessoas, outros homens, por território, né? Ou para ficar sempre dominando aquela região. Então, sempre existiu esse conceito de luta. Só que como modalidade, como esporte organizado, modalidade organizada, ela veio lá da Grécia Antiga, tá? Temos ainda, né, como a gente viu essas lutas, como pancrácio, como outras modalidades, os filmes dos gladiadores, né, onde tem os gladiadores naquelas formas antigas, podem exemplificar bem isso,
né? Eles lutavam com aquelas armaduras, né? Tinha uma luta com espadas, tinha a luta sobre os cavalos, mas tinha o corpo a corpo, que são as lutas no chão, né? Aquele combate direto. É uma das atividades esportivas mais antigas, e antes dela ser esporte, já existia esse conceito relacionado à guerra, que é o conceito das artes marciais, que era arte de defesa e de ataque, tá? Mas não existia só na Grécia, não. Lá no Egito, nos chineses, os japoneses, todos eles tinham essa organização relacionada às lutas. Então, não posso esquecer. Não nasce só em um lugar e fica só naquele lugar. Sofre influências de outros países, outras regiões, né? Tem também uma informação, né, que ela é praticada em todos os lugares do mundo, todas as modalidades, por homens e mulheres, em todas as idades, né? Os gregos organizaram, mas todo mundo participa, né? E cada modalidade possui suas características específicas, seu jeito de lutar, sua organização, e isso é muito importante. Existem organizações esportivas que fazem esse trabalho de definir as regras, o que se pode, o que não se pode fazer, etc. Né? Então, aí, o esporte de combate também é chamado de desporto de combate. É uma luta, né, uma modalidade competitiva, onde você tem que se mostrar mais preparado do que o seu adversário em um combate corpo a corpo. Né? Nessas competições, são colocadas regras específicas, você tem técnicas como, por exemplo, bater, que a gente chama, né, de golpear, agarrar e usar armas. Essas armas são, por exemplo, luvas, são capacetes, não são armas de fogo, né? São materiais utilizados em cada uma dessas lutas, tá? Então, é importante se saber que esse esporte de combate, de contato direto, existe uma história por trás dele, principalmente nos países asiáticos, né? Que eles utilizavam muito também o controle da mente, não era só você controlar o corpo, você ter suas qualidades físicas bem desenvolvidas, mas você tinha que se controlar, você tinha que saber que você não poderia atingir, né, alguém quando você ficasse com raiva, né? Isso é um dos princípios. A luta ela possui princípios baseados no respeito, na cortesia, na humildade, na coragem. Então, já nas artes marciais, o corpo era uma verdadeira arma de guerra, né? O nome já está dizendo, artes marciais, artes relacionadas à guerra. E nas lutas em si, não. Nas lutas tem um objetivo esportivo, de competição, de você praticar, se desenvolver no esporte, tá? É necessário uma disciplina, claro, você tem que ter disciplina para treinar, para se desenvolver em cada modalidade, né? Existe essa diferença entre lutas orientais e lutas ocidentais, gente. As lutas ocidentais são as lutas mais atuais, como, por exemplo, a capoeira e o boxe, que não tinham esse objetivo lá quando surgiram de guerra, né? Era treinamento apenas como esporte. Temos características, podemos utilizar materiais e a roupa é mais leve. Já nas lutas orientais, né, são bastante conhecidas. Tem um taekwondo, tem um judô, tem um jiu-jitsu, tem um muay thai, tem um karatê, né, onde existe um kimono, que é uma roupa específica que você usa. Você tem que ter um grande controle e domínio, né, da filosofia oriental, controle de corpo, mente e espírito, né, que eles falam que você tem que conseguir se concentrar, você tem que conseguir se desenvolver, você não pode ter atos de violência, né, sendo seguidor das lutas, para se tornar um mestre, existe uma longa caminhada para você chegar, né? Então, tudo isso entra lá na parte da diferença entre lutas ocidentais e orientais. Os países orientais são os países do Japão, da China, da Coreia, ou seja, países asiáticos, né? A Índia também, e os ocidentais temos, por exemplo, os Estados Unidos e o Brasil, né? Que são países ocidentais, onde as lutas têm um caráter mais atual, são lutas mais atuais. Né? Que nós temos exemplos de lutas ocidentais, o boxe, a capoeira, e lutas orientais, né? Muay Thai, karatê, judô, jiu-jitsu. É importante você saber essa diferença, principalmente que artes marciais são artes relacionadas à guerra. O corpo era uma verdadeira arma, tinha que ter um verdadeiro desenvolvimento, né, da modalidade apenas com o corpo, sem o uso de materiais, tá? Temos aqui também um assunto que já está batido, toda vez eu falo, porque é muito importante. Diferença entre luta e briga é essencial para eu praticar uma luta, uma arte marcial.
entender que a briga é um ato de violência e que a luta é uma modalidade organizada, com regras, que tem um objetivo competitivo de confrontar o seu adversário e buscar a vitória. Né? As artes marciais surgiram com um objetivo bélico, de guerra, usada para a guerra posteriormente, né, para a prática esportiva, para atrair pessoas para o esporte e manter a mortalidade viva. Né? A briga tem um objetivo apenas de machucar, de ferir, sendo aí influenciada por sentimentos negativos. Né? Então a gente não pode sair por aí batendo nas pessoas, brigando com as pessoas, porque isso é considerado apenas um ato de violência, né? É muito melhor você sentar, conversar, entender os motivos, se controlar, né? Porque senão você não vai conseguir se desenvolver nas lutas, tá? Para eu poder lutar, para eu poder seguir essa questão do desenvolvimento das lutas, conseguir me desenvolver, conseguir os meus objetivos, eu tenho que me controlar, né? Então, isso é realmente muito importante, saber a diferença das lutas orientais para as lutas ocidentais, diferença entre luta e briga, as características do esporte, que é um esporte de combate, de contato direto, onde você precisa mostrar, né, a sua evolução, a sua supremacia, como você é melhor do que o seu oponente, isso em uma competição oficial, né? Origem lá surgiu na Grécia Antiga e existem as lutas e as artes marciais. São praticamente sinônimos, parecidos, porém difere, né? Só na origem. As lutas são mais atuais, o conceito lutas e as artes marciais são relacionadas à guerra, né? Sobre essa origem, né, na Grécia Antiga, estava lá dentro também das Olimpíadas, né? Falando um pouco também sobre as Paralimpíadas, que são adaptações para pessoas com deficiência dos esportes, né? E é muito importante a gente saber essa diferença sobre lutas e artes marciais. Então, se você tem alguma dúvida, né? Se você tem alguma observação, anota no seu caderno. O conteúdo do simulado é basicamente isso. Se você entendeu a aula de hoje, se você fez as tarefas, inclusive, tem uma tarefinha aí para você também responder para ficar mais preparado. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da aula, estudem para o nosso simulado. Né? Vamos aproveitar, tirar muitas notas boas. Quero parabenizá-los mais ainda também pela nota da avaliação, que foi muito boa. Parabéns, vocês merecem, são muito capazes, tá? Um beijo e até a próxima aula.